E não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. O que o Barroso está levando, 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre de Moraes está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tenho prova, pô. Mas algo esquisito está acontecendo. Esse cidadão que está aqui é um marxista, advogado do MST. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, senhor ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Pretendo, na quinta, sexta, sábado, estar no Rio Grande do Norte, visitando uns 8 municípios. Se o senhor me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor que como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Meu ministro, desculpa aqui. Então, dizer a Vossa Excelência que o meu comportamento, minha maneira de ser, tivemos alguns contatos, conversei com Vossa Excelência em dezembro de 22, tive no Supremo Tribunal Federal, depois das eleições, o senhor estava presente lá com mais 7, 8 ministros, está o Paulo Guedes com a gente. Acredito que o senhor não tem bola de cristal, mas o senhor olhando para a minha fisionomia, eu sempre procurei transmitir a verdade acima de tudo. Olha, meus irmãos, é uma das coisas mais ultrajantes esse depoimento do Bolsonaro. Em primeiro lugar, né, ele está acontecendo para abafar a censura que está chegando aí nas redes. Eles vão votar, eu não tenho dúvida disso, eles vão votar para responsabilizar as plataformas pelo que nós postamos, ou seja, imagine milhares de pessoas postando ao mesmo tempo, como alguém pode ser responsável por isso, se não a própria pessoa, que é adulta, e responsável pelo que diz e pelo que faz. A própria lei diz isso. Você ficou maior de idade, você é responsável pelo que você diz e pelo que você faz. Mas não, querem responsabilizar uma plataforma. Com isso, vai rolar aqui censura prévia, né? E YouTube, Facebook, todas essas plataformas vão se tornar apenas entretenimento. E olhe lá, certo? Muita coisa vai embora, inclusive o nosso canal. Isso eu tenho certeza. Aí usam o Bolsonaro como bucha de canhão. Tá todo mundo falando de Bolsonaro. Os seus passadores de panos oficiais já começaram a fazer isso, né? Iludindo as pessoas que já nem pensam mais. O militante, ele não pensa mais. Ele vai logo procurar os seus líderes, ou seja, os cabos eleitorais, para entender o que foi dito ali. Ele não raciocina mais. Olha, o cara falou isso, espera aí. Mas eu não tenho capacidade de entender só. Eu preciso procurar o meu chefe, o meu mestre. E aí o mestre, cabo eleitoral, vai e explica. Não foi isso que ele quis dizer. Na verdade, foi uma jogada de xadrez 4D. Por exemplo, nesse primeiro trecho que eu coloquei para vocês, o Bolsonaro deixa claro que ele não tinha prova nenhuma dos argumentos que ele fazia. E se tinha, jogou no lixo e pediu pinico. Não soube ir para frente, não teve coragem de ir para frente. Então jogou todas essas bravatas e as pessoas acreditaram. Olha, o cara sabe de alguma coisa, ele é o presidente. Porque na época ele era presidente. É diferente quando eu, você, pessoas do povo falam alguma coisa, mas hoje não temos um cargo por trás. É simplesmente uma opinião. Agora, quando um presidente que está na frente de um país afirma alguma coisa, isso é muito sério. E esse cara fazia isso o tempo todo. Com a intenção de quê? De inflamar as pessoas e que elas lutassem a luta dele. Como já em outros depoimentos foi dito, quando o povo começou a se aglomerar, ele disse, olha, eu não convoquei essas pessoas, mas ficou em silêncio, colocou os cabos eleitorais dizendo tic-tac, tic-tac. Lembra das 72 horas? Só mais 72 horas, o homem tá mexendo, o homem tá indo pra cima, é por isso que ele tá calado. Isso foi feito proposital, para ver se o negócio pegava fogo. Enquanto ele ficava só na defensiva, ó, se pegar fogo, beleza, eu vou ter que agir, se não pegar, paciência, o povo que se ferra, e foi o que aconteceu, né? Já no segundo trecho, quando ele convida o Moraes ali num tom meio irônico, né, para ser o vice dele, é fato que ele tá dando um recado, olha, eu vou ser candidato em 2026,
né? Mas mostra também a cara de pau dele, como o cara é cínico de ser perseguido, segundo ele mesmo, por essa pessoa que prejudicou muito a campanha dele, é um fato, né? Quem assistiu o depoimento inteiro sabe, né? Quando ele mesmo cita, e nós que acompanhamos vimos, não precisa nem citar, rádios mentindo a troco e a direito, dizendo que ele ia tirar Bolsa Família, 13º e não sei o que, e eles entrando com ações e beleza, foi comprovado, mas não fizeram nada. Tudo que ele falava, inclusive, né, mostrar vídeos do próprio Molusco com o presidente indo visitar os regimes comunistas e dizendo é meu amigo, é o camarada, não podia ser exibido. Quer dizer, um abuso, fora outras coisas que não podem nem mais ser ditas, né, e que era reportagem até da mídia. Não era só narrativa de político A ou B, como ele também mostrou, até o Dinossauro, hoje ministro, também falou, né, sobre aquele problema que todo brasileiro imagina que existe, né, e que não pode mais ser citado, né, sobre as mágicas que acontecem. Então o cara tá de frente para a pessoa que fez tudo isso com você, né, responsável por prisões absurdas. O julgamento por si, ele é imoral. Por quê? Porque você vê o cara, olha, o senhor me citou aqui, não sei o quê. Ou seja, a própria parte ofendida tá fazendo o julgamento. Quem já viu isso, família? Imagina que alguém te xingasse aí e alguém dissesse, vem cá, você mesmo é agora que vai aplicar a pena a quem te xingou. Isso não seria um julgamento justo, porque é óbvio que você é a parte ofendida. Então, a última pessoa que poderia estar ali era a Xandidade, era o último que poderia estar ali. Eu vendo ele ler as acusações, né, que ele seria preso e tal, tá dizendo que o Bolsonaro queria prender ele e tal. Cara, só isso já era o suficiente para ele não poder, né, tá ali na posição que está. Mas no mundo polarizado ninguém vê isso. E esses caras têm se aproveitado demais dessa posição que tem e dessa alienação do povo. Eu li alguns comentários, por exemplo, né, passando o pano para esse vexame, porque foi isso, foi um vexame. E era os comentários, porque eu fui logo em cima quando postaram, né, foram os comentários mais curtidos. Um disse o seguinte, ó: jogou na cara dele que será candidato em 2026, kkkk, 76 curtidas. O outro disse, Bolsonaro chamou Moraes de político na cara dele, 74 curtidas. Então é diante disso aqui que a gente pode ter certeza que o Brasil não tem chance nenhuma de dar certo. Porque ainda que o Bolsonaro tivesse dito, Moraes, olha, eu quero dar o bumbum pra você, eu tô afim de dar o bumbum pra você, as pessoas diriam, sabe o quê? Kkkk, o mito provou a masculinidade da Xandidade. Era isso que eles iam dizer. Porque eles são treinados em diversos cabos eleitorais para dizer exatamente isso. O Bolsonaro não erra. Bolsonaro faz jogada estratégica. Na cabeça dos apoiadores fanáticos é isso que rola. Ele não comete erros de forma alguma. O que ele faz são jogadas 4D que meros mortais não conseguem entender. Não cometo erros. Eu não sou como todos vocês. Eu sou mais forte. Né? Enquanto esse covarde, com a família dele, tiver na liderança do movimento conservador, o Brasil não tem chance nenhuma de mudar esse quadro. Esse cara é de centro, ele vai barganhar, e eu vou dizer mais, ele é centro-esquerda. Ele vai barganhar o quanto puder e vai minar qualquer candidato realmente que queira tentar representar o conservadorismo no Brasil. Anotem o que eu estou dizendo, porque é exatamente isso que vai ocorrer, né? Eu acho que essa plaquinha aí, né, ele mais novo inclusive como deputado, já diz tudo. O cara sempre foi Lula mesmo e acabou, né? Sempre foi Lula. E eu vejo o pessoal criando tanta teoria da conspiração em cima de fatos, né? E uma coisa dessa não passa na cabeça das pessoas. Quem sabe o próprio Bolsonaro seja o maior agente, né, da esquerda aí disfarçado e minando uma direita real que poderia surgir, né? Ninguém levanta essa hipótese. Para finalizar, eu vou ler um pouco o que o Weintraub, né, falou, que já foi ministro do Bolsonaro também, se sentiu muito traído, e foi uma dica aqui do nosso irmão Filmes Históricos, né? Ele disse o seguinte, ó, saiu inclusive aqui nos portais da grande mídia, ó: o Weintraub, após Bolsonaro brincar com Moraes, fomos otários, né? E aí ele diz o seguinte, ó: o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, ficou inconformado com as declarações do Bolsonaro, né, durante o depoimento dos réus pela tentativa do golpe, aquela besteira toda que eles colocam, né, que golpe só na cabeça deles. Nós que acreditamos no Bolsonaro em algum momento fomos otários. Eu fui muito otário, escreveu o ex-aliado nas redes sociais. A postagem acompanhava o momento em que o ex-presidente, em tom de brincadeira, chamou o ministro, o Todo-Poderoso, né, para ser o vice. Isso que a gente já viu.
A Xandidade, que já foi chamada de canalha por Bolsonaro e que, segundo o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, seria o único membro do Olimpo preso ou falecido no plano Punhal Verde e Amarelo, respondeu entre risos que recusava o convite. Apesar da fala, o Bolsonaro está inelegível após ter sido condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral por usar prédios públicos em atividades de campanha ao transmitir em emissora pública reunião com representantes estrangeiros sobre o pleito. As duas práticas, o uso de edifícios e empresas públicas para a campanha, são proibidas por lei. Em outra publicação, Weintraub reforça o adjetivo autopreciativo de que teria sido muito otário em um trecho em que Bolsonaro chama seus apoiadores que pediram a AI-5 em intervenção militar de malucos. Isso aí também eu nem coloquei porque ele já faz o tempo todo, né? Ele já disse isso o tempo todo, né? Ele disse que tem uns malucos aí e tal, o tempo todo ele fala isso, né? Então o Weintraub tá certo, mais uma vez. Ele também, né, que fez parte aí do governo e sabe bem o que é o Bolsonaro, na essência, conheceu o cara. E é um cara fraco, né, que infelizmente muitas pessoas se sentem representadas por ele, talvez até por causa dessas fraquezas mesmo, meus irmãos. As pessoas consigam enxergar nele os próprios defeitos, sabe? Aquela coisa do cidadão de bem, que fala grosso, mas na hora do vamos ver afrouxa. Eu acho que o Bolsonaro representa muita gente assim. E se a gente for pensar em estatisticamente falando, se você colocasse, né, se tivesse como a gente saber, vamos separar aqui, pessoas corajosas, pessoas que vão até o fim e as pessoas covardes. Você acha que no Brasil teria mais covardes ou mais corajosos? Eu acho que a situação que nós estamos já diz o resultado. É uma pergunta retórica, ela se torna retórica, né? Você vê os resultados, você vê o quanto eles mentem na cara dura para nós. Por exemplo, vou cobrar IPVA do seu carro, você compra, mas você não é dono, porque se não pagar eu tomo, né? Mas isso é para ter a manutenção das vias. Aí você anda numas vias cheias de buraco e agora privatizada e pagando tanto o imposto para manter as vias, que agora é privatizada, quanto o pedágio nas rodovias. Quer dizer, isso já era para gerar uma revolta popular, mas o povo não se levanta. Por quê? Por covardia. Estão todos bem acomodados e diz, não, vou ficar assim. Isso é só um exemplo, né? Você vê aí as ruas sem saneamento básico, imposto para ter saneamento básico e por aí vai, né? É uma avacalhação sem fim. Você vê quanto custa um carro aqui e quanto custa o mesmo carro fabricado aqui que viaja para fora, né? Porque o imposto é absurdo em cima de nós brasileiros. Em tudo, até o nosso combustível. É um absurdo que países como o Paraguai, a Argentina, que compra, né, o nosso combustível, consegue vender mais barato aos seus patriotas do que nós mesmos. É o lucro Brasil, né? Mas as pessoas não se revoltam mais. Então isso é a prova que no Brasil, né, a pergunta se existe mais pessoas covardes ou pessoas corajosas, ela é retórica. Né? Então, além de tudo isso, né, que eu não estaria nem aí se ficasse resumido no Bolsonaro mesmo, mas o grande problema é que nós vamos perder, né, essa única brecha aqui. Eu já estou até pensando em outros conteúdos que eu farei, porque falar de política, falar de assuntos espinhosos já era aqui. Aqui vai se tornar uma plataforma de entretenimento, né, porque o julgamento está avançando, as palhaçadas que eles estão fazendo, né, agora o Nicolas brigou com o Haddad, agora esse julgamento aí do Bolsonaro, tudo isso para quê? Para que as pessoas tirem o foco, né, do verdadeiro mal, da verdadeira ameaça à democracia que está acontecendo agora, que será a censura das redes sociais. Ninguém mais vai poder falar, as plataformas vão praticar a censura prévia, porque é óbvio que elas não vão querer ser responsabilizadas por milhões de pessoas, cada um postando o que quer, né? É impossível isso, né? Então é isso que está se tornando o Brasil. Nós estamos perdendo realmente a nossa liberdade, um grande golpe realmente está acontecendo, enquanto as pessoas estão falando do palhaço chamado Bolsonaro e suas palhaçadas entretendo o povo e se tornando motivo de discussão, né? Enquanto o mal mesmo, que deveria unir a todos, está sendo deixado de lado. É isso, vou ficando por aqui, um abraço meus irmãos, fiquem com Deus e estamos nos últimos dias de canal, é muito provavelmente, e não só o meu, mas todos que ainda falam alguma coisa importante, né, se as pessoas entendessem. Um abraço meus irmãos e vamos orar, só Deus mesmo para fazer um milagre. Fui!